meus amigos, muito boa noite. Eu sou Wellington Rodrigues, do Centro Espírita Francisco de Assis. E hoje é com muita satisfação, muito prazer, que vamos apresentar o Adelson e a Rejane. Eles vão fazer uma palestra aqui para nós. E o tema da palestra é aparência. Eles são da Sociedade de Estudos Espíritas Chico Xavier. E antes deles passar a palavra para eles, eu vou fazer a leitura introdutória. E essa leitura está contida no livro Caminho, Verdade e Vida, é a mensagem 88. Em seguida, eu faço a prece e passo a palavra para os dois. A mensagem 88 e o tema é Velar com Jesus. E voltando-se para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes velar comigo? Mateus 26:40. Jesus veio à Terra colocar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores, tímidos ou beneficiados de vésperas, e sim discípulos conscientes de suas obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiam, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememorarmos o texto evangélico, que considera que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue, convocando cooperadores e devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos e absorverem a grande quantidade de contas dos dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade, e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos chocam-se sob o latejo da consciência e anseiam pelo reencontro da paz com o Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Então, com essas palavras sábias, vamos fechar os olhos, silenciar o coração, silenciar a mente, rogando a Jesus e aos seus irmãos e trabalhadores para que conduza de forma tranquila a palestra da noite, fazendo assim com que cada um de nós consigamos alcançar a essência do estudo da noite e que juntos podemos entender a mensagem e levar ao nosso coração. E em seguida, que consigamos, Senhor, colocá-las em prática. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Muito obrigada, Jesus, espiritualidade amiga. Que assim seja. Então, amigos, passamos agora a palavra para o Adelson e para a Rejane. Queridos companheiros, uma boa palestra e fiquem com Deus. Olá, Espírita Francisco de Assis. Nós hoje vamos estar conversando a respeito do tema aparências. Serei eu e o Adelson. Um minutinho enquanto nós compartilhamos a tela. Hamed inicia a sua fala com um trecho
de Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 44. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Uma árvore é conhecida por seus próprios frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem vindimam uvas de sarças. E com essa frase, nós podemos ver que nós podemos somente contribuir com o nosso próximo com aquilo que nós temos dentro de nós. Então, é preciso que nós olhemos para dentro de nós para que possamos compartilhar tudo aquilo que há de bom em nosso espírito. Pode passar, Delcio. Ao observar essa imagem, que parece ser bom e mal nessa foto? Se olharmos somente a aparência no rosto da menina e no rosto do rapaz, diríamos que a menina, ela é singela, é doce, e se tem algo ameaçador seria o rapaz. Mas se tivermos uma outra visão dessas duas pessoas, nós podemos concluir que aquilo que vai dentro do coração dessa menina não consegue estar aparente na face dela. E o que vai dentro do coração do rapaz também não consegue estar aparente na face dele. Então, a impressão, muitas vezes, ela é errada a respeito das pessoas com que nós temos contato no nosso dia a dia. Pode passar, Delcio. Obrigada. Fugimos constantemente de nossos sentimentos, diz Hamed, dos nossos sentimentos interiores, porque não confiamos, por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação. E dessa forma, nós forjamos um disfarce para sermos apresentados perante os outros. Usamos como se fossem máscaras para sermos aceitos diante do nosso grupo de amigos, dos nossos grupos de convivência no local de trabalho, no local de estudo. Continue, por favor. E assim, continua Hamed, anulamos qualquer emoção que julgamos ser inconveniente, dizendo para nós mesmos: eu nunca sinto raiva, nunca guardo mágoa de ninguém, vestindo assim uma aparência de falsa humildade e compreensão. Na verdade, estamos enganando a nós mesmos quando nós agimos dessa forma. Porque as máscaras, continua Hamed, fazem parte de nossa existência. Porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus. E não podemos fugir de nossas lutas internas. Sim, e se nós olharmos nas redes sociais, hoje, com essa questão da pandemia e da vida online, nós vamos perceber que essa condição das máscaras, elas ficam ainda mais evidentes. Você já notou alguém triste nas redes sociais? Já notou alguém que coloque diariamente as suas tristezas, suas angústias? Muitas vezes as pessoas não parecem ter uma vida infeliz porque só postam felicidade. Olha esse vídeo e veja se isso parece com alguma condição real nossa aqui também no Brasil. Vamos observar.
E é assim, conforme a gente acabou de ver. As pessoas nas redes sociais, elas se portam como máscaras. Elas mostram uma aparência feliz, elas mostram uma relação familiar feliz, que muitas vezes não existe. Elas mostram uma condição de saúde ou de ostentação que também não condiz com a sua realidade. Então, a gente vai ver que essa lição de Hamed, que ele nos traz, que fala sobre as máscaras de cada um, elas existem por diversas formas. Hoje, pela questão do egoísmo, do orgulho, isso fica muito mais evidente, porque com as redes sociais a gente tem condição de se abrir para o mundo. E muitas vezes a gente se abre para o mundo colocando uma realidade que não é nossa, mostrando as máscaras, como diz o Hamed, que não são a nossa realidade. E o que nos diz Hamed, né, pela psicografia de Francisco Espírito Santo? Ele fala que essas máscaras, elas têm que ser enfrentadas. Nós temos que confrontá-las, porque somente assim é que nós desbloquearemos os nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros frente à vida. Então não adianta eu postar, como a moça fez, uma foto de uma mesa organizada, se eu sou desorganizado. Aquilo é o que eu desejo para mim, mas aquilo não é o que eu faço, né? E aí nós vamos ver até na frase de Paulo, né? Aquilo que eu não quero, aquilo que eu não desejo, eu faço. São as máscaras que se mostram como, por exemplo, uma atitude saudável, como um rapaz que postou tomando um suco saudável, mas que jogou fora, ou a atitude de estar com alguém que a pessoa não está feliz, mas posa para uma foto. A situação dos vários amigos, todos usando o celular e só param para bater uma foto e para curtir e falar que estão juntos, mas na verdade não estão. Então, na verdade, quando a gente começa a enxergar esses conflitos, nós também começamos a nos livrar, nos desfazer dessa prisão que nós temos frente à vida. Por quê? Porque a partir do momento que nós notamos que nós usamos máscaras e que essas máscaras não condizem com a nossa realidade, nós começamos a analisar como nós realmente somos. E a partir dessa análise, nós começamos a conhecer a nós mesmos. E já nos dizia, né, um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Esse é o remédio contra essas máscaras que a média nos diz. E Hamed sabiamente coloca que nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, eles se tornam ferramentas que vão facilitar a construirmos alicerces mais vigorosos e adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento espiritual. Pode passar. E por que ele fala na questão da maturidade? Maturidade, a gente tem que entender que é a capacidade de entender e cumprir os projetos que Deus tem para cada um de nós, para a nossa vida. A capacidade que temos de submetermos a essa vontade soberana de Deus. Capacidade que temos de entender os projetos que Deus tem para nós enquanto espíritos imortais e que nós assumimos enquanto estávamos lá no plano espiritual, fazendo o nosso planejamento reencarnatório. Pode passar. E ser responsável nos caminhos da espiritualidade. Isso não é para qualquer pessoa, porque exige uma certa dose de sacrifício. O sacrifício que temos enquanto cristãos, que temos enquanto seguidores de Jesus, quando ele disse sobre a importância de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele já estava falando desse sacrifício. É um sacrifício porque nós combatemos os leões internos aqui dentro de nós, que nós damos o nome de egoísmo, de vaidade. Pode passar, por favor. E quando ele fala sobre aceitação, ele está falando sobre resignação e espiritualidade. Na conscientização
e na psicologia humana, geralmente se refere, né, a nós passamos por experiências de situações sem tentar mudá-las, aproveitando ao máximo essa situação para tirarmos como aprendizado em nossa vida. Da mesma forma que essa flor, apesar do solo árido, ela conseguiu absorver o mínimo de água existente e ali ela floriu. Ela nasceu e floriu. Nós também somos assim. Muitas vezes precisamos estar em terrenos áridos para que nós possamos nos despir das nossas roupas antigas, que ainda estão impregnadas, né, do superego em nós mesmos, e então aflorarmos em nós esse espírito imortal e divino. Pode passar, por favor. E como eu estava dizendo, né, conhece-te a ti mesmo, que é uma frase de um sábio da antiguidade, é o segredo para fazer romper, como a Regiane disse, o homem velho e surgir com esse homem novo. Porque se a gente mantém esse egoísmo, essa vaidade, esse orgulho, dessa forma de máscara, se nós mantemos escondidos de nós próprios, aceitando que isso é normal, mas isso não é normal, isso não é dentro da nossa realidade. Então, o que Hamed nos convida a pensar? Que nós devemos, sim, aceitarmos essas emoções, sabermos que não somos perfeitos, sabermos que isso que surge do nosso lado escuro pode ser iluminado e assim nós vamos poder nos ver como realmente somos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral, está lá no capítulo 12º, a perfeição moral, é feita uma pergunta, Allan Kardec pergunta para os espíritos, qual é o meio mais prático e mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir à tentação do mal? A pergunta tem uma resposta que todos nós já conhecemos, conhece-te a ti mesmo. A resposta vem de Santo Agostinho, que nos fala o seguinte, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, ele nos dá uma lição de humildade quando ele fala das falhas dele mesmo. Não sei se vocês sabem, existe um livro que foi editado pela editora Vozes, se não me engano, que é de Santo Agostinho. Ele escreveu esse livro lá, se não me engano, no século XIII, e ele se chama Confissões, onde Santo Agostinho ele fala de todas as iniquidades que ele promoveu. Ele fala que ele era um mulherengo, mentiroso, beberrão, jogador, né? E a partir do momento que ele abraçou o cristianismo, ele, na conversão ao cristianismo, ele viu tudo que ele fazia de errado. E ele então teve, né, como meta estar cada dia melhor, não apagando, né, com a borracha o que ele fez, mas corrigindo essas coisas que ele fez. E ele nos dá, nessa questão 919, uma dica muito importante. Ele nos fala o seguinte, que todas as noites, quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele fazia uma revisão, passava em revista das coisas que ocorreram no seu dia. E ele se envergonhava, como tinha que acontecer, das coisas que ele fez de ruim. Mas ele não usava isso como a máscara, porque muitas vezes nós nos envergonhamos e nós colocamos uma máscara para fugir dessa vergonha. Mas ele assumia esse erro e a primeira coisa que ele fazia no dia seguinte era tentar corrigir aquele mal que ele cometeu, aquele deslize, aquela mentira, as pequenas coisas no dia a dia. E aí nós vemos esse vulto, que não é só do catolicismo, ele tem uma presença marcante no espiritismo, onde ele nos dá várias respostas. E aqui, mais uma vez, ele nos faz um convite a conhecer as nossas verdadeiras máscaras, mas tirá-las com conhecimento.
fazer com que essas máscaras sejam substituídas pela nossa verdadeira face. Mas uma face não medonha, uma face já suavizada, uma face já arrependida, uma face que muda realmente o interior e não somente a fachada. Então vai esse convite de Santo Agostinho. E por que muitas vezes nós não assumimos os erros do passado? Por que muitas vezes nós mantemos essas máscaras durante um longo tempo? Porque muitas vezes nós não admitimos, né, que essa ruptura tem que haver. Porque evoluir é experimentar choques existenciais. Ninguém nasce nesse mundo de provas e expiações sem as necessidades que temos de modificar a nós mesmos. E muitas vezes nós esperamos que a modificação venha do outro. Nós esperamos é que o outro nos aceite como somos, sendo que sabemos, tanto eles quanto nós mesmos, que estamos errados. Então, por não admitirmos que evoluir é experimentar choques existenciais e promover um constante estado de transformação interior, é que às vezes deixamos que os outros decidam quem realmente nós somos, colocando-nos, então, num estado de enorme impotência perante as nossas vidas. Com a questão das mídias sociais, nós vamos ver. Nós vivemos hoje num enorme Big Brother, onde todos podem nos ver, perceber o que comemos, perceber o que fazemos nos nossos lares, no nosso trabalho. E isso é simplesmente viver para o outro. Isso é simplesmente mostrar como o outro quer te ver, não mostrar como é realmente. E esse é o convite que nós temos para a palestra dessa noite. Que cada um de nós se mostre realmente e comece a se melhorar para mostrar para o outro o que tem de melhor, não para mostrar para o outro o que simplesmente o outro quer ver. Então, muitas vezes, a maneira de como os outros nos percebem é que nos influenciam. Então, se o meu cabelo é crespo, mas está na moda, todo mundo gosta de cabelo liso, eu vou alisar o meu cabelo. Se hoje todo mundo come comida saudável, eu posto na rede social, mesmo que eu saiba que isso não é a minha realidade. Então, a gente tem que perceber que existem vários pontos de vista. Existe eu como enxergo a mim mesmo, o outro como me enxerga, e eu como sou na realidade. Muitas vezes, nós mesmos construímos máscaras para nós mesmos, não admitindo aquilo que não somos. Muitas vezes, nós criamos máscara para os outros, porque eles nos desejam ver daquela forma. E nem sempre nós nos mostramos na realidade como devemos ser para nós mesmos e para os outros. Porque nessa bolha onde nós, como já falamos, vivemos um Big Brother, nós somos influenciados e influenciamos a todo momento. Nós temos amigos opressores, religiosos fanáticos, pais dominadores, cônjuges inflexíveis. Nós temos uma série de influências sobre as nossas vidas que também nos revelam e nos modelam nas questões das aptidões da nossa personalidade. E muitas vezes nós justificamos essas nossas máscaras por essas condições que nós tivemos. Seja o bullying na escola, seja a questão familiar, seja a questão da religião, que na igreja, nos templos, nós somos uns, nas nossas casas somos tiranos, somos outros. Então, todas essas questões nos revelam que essas máscaras podem ser modeladas por uma situação. Mas que essas máscaras têm que cair de qualquer forma, porque senão, dessa forma, nós não estaremos bem conosco mesmo. Nós, influenciados pelos outros, seja por questão de opulência, de orgulho e vaidade, ou seja pela questão de opressão, de fanatismo, de flexibilidade, todos nós não estaremos na condição real que nós fomos criados para ser. E, portanto, não nos façamos de superiores, também nos façamos de vítima. Eu ajo dessa forma porque eu quero ser assim, ou eu ajo dessa forma porque eu sofri muito e eu não quero sofrer mais. Nós não temos que aparentar comportamentos de perfeição apressada. Isso não nos fará bem, nem psiquicamente, nem nos dará uma chance de fazermos aí o chamado autoburilamento. Hoje existe muito
o que a gente chama de conhecimento miojo. Todo mundo tem noção de tudo. Todo mundo é técnico de futebol. Na época de política, todo mundo entende política. Na época de uma doença como a que nós estamos vivendo, todo mundo conhece de medicamento. Muitas vezes, nós temos que admitir que nada sabemos, nós temos que admitir que temos que aprender muito, porque é simples a gente se apossar de um conhecimento que não é nosso, de uma realidade que não é nossa, e começar a mostrar aquilo que não somos. Mas conviver com isso gera um ônus, gera uma condição de afastamento de si mesmo, de afastamento da realidade, e muitas vezes, depois de um tratamento psicológico, para nos encontrar novamente, é necessário. Então, o autoburilamento, que é a construção, o desenho de si próprio, ele é necessário conforme a realidade que nós vemos de nós mesmos, não conforme a realidade que o meio social apresenta. Agora é com você. Continuando a reflexão de Hamed, ele fala que é necessário que deixemos de falsas aparências. É preciso que nós nos analisemos, nossas emoções, os nossos sentimentos. É preciso que olhemos para dentro de cada um de nós, buscando esse burilamento e canalizando nossas energias, fazendo delas uma catarse dos fluxos negativos e transmutando-as a fim de integrá-las adequadamente. Então, quando eu me conheço, eu sei dos meus limites. Então, quando eu conheço os meus limites e assumo os meus limites, eu tenho a possibilidade da transformação. Se eu sei que dentro de mim ainda pulsa a vaidade, e reconheço que isso tem atrapalhado o meu adiantamento moral e espiritual, eu não vou apenas ler através da doutrina espírita, obtendo conhecimentos de como trabalhar essa vaidade dentro de mim. Eu vou efetivamente fazer esse trabalho no meu dia a dia, aproveitando todas as oportunidades que aparecem no meu dia a dia, para que eu dome este leão chamado vaidade. E o que é catarse, né, Regiane? Catarse é uma palavra que vem, né, do grego, que é a purificação do espírito, que é a libertação, a expulsão, a purgação do que é estranho. É nós voltarmos à nossa essência, à nossa natureza. Então, fazer a catarse é nos livrar, nos despir daquilo que não nos serve, daquilo que não é realidade. E esse é o convite de Hamed. E mais ainda, fazer a catarse é nós nos encontrarmos a paz interior. Todos nós fomos criados, segundo Deus, para sermos felizes, para sermos seres angelicais. Mas o que nos traz a perturbação, a dor, é nós estarmos muitas vezes na escolha, através do livre-arbítrio, escolhendo o caminho que é o caminho da vaidade, o caminho do orgulho. E isso faz com que o nosso espírito adoeça. E através da catarse que nós fazemos, buscando essa transformação, nos libertamos dessas algemas invisíveis e nos tornamos seres mais felizes. E aceitar nossa porção amarga é o primeiro passo para a nossa transformação. Quando a gente consegue olhar para dentro de nós, enxergarmos que temos algo que não nos faz feliz e não faz o próximo feliz, então a gente já demos o primeiro passo. E nunca devemos fugir, né, para um novo local, seja ele um emprego, ou seja, afetos, porque isso não nos curará do sabor indesejável, mas somente nos transformará a um novo quadro exterior. Ou seja, a mudança vai ser só exterior. Dentro ainda estaremos lá com as nossas reflexões a nos martelar na cabeça, nos mostrando que ainda há algo errado nas nossas atitudes.
Eu falo que estou feliz, mas não sou feliz. Eu falo que perdoo, mas não perdoo de verdade. Eu falo que vou mudar, mas não mudo de verdade. E com isso eu vou postergando a minha paz interior. E muitas vezes delegando a outros encontrar essa paz interior. Então, nossos conflitos, eles não conhecem divisas geográficas. E não, se não a encararmos de frente. Então, a gente pode estar no paraíso, como essa moça está no paraíso. Mas se dentro de mim ainda existem vários conflitos, eu, na verdade, eu vou estar enxergando esse paraíso com esse olhar. Clica mais uma vez, por favor, Adelso. Com um olhar da dor, da opressão, porque eu não estou feliz. A felicidade é só externa. E aonde eu estiver, o que estiver me trazendo essa dor, ela vai estar comigo. E a gente vivencia muito isso no atendimento fraterno. No atendimento fraterno, muitas pessoas que nos buscam hoje, mais do que nunca com essa pandemia, muitas patologias se agravaram e outras que não tinham patologia nenhuma começou a ter. Porque eram conflitos que eram só camuflados através de máscaras, que agora não tem mais por que se esconder. Por conta desse isolamento social, a pessoa está tendo que conviver com ela mesma. E isso está sendo insuportável para muitos irmãos. Pode passar, por favor. Então, para que possamos fazer a alquimia, essa transformação das correntes energéticas que circulam em nossa alma, Hamed fala que façamos a autoobservação e a autoanálise da nossa vida interior, sem jamais negá-las a nós mesmos. Nós não podemos fingir para nós mesmos algo que não somos, porque a nossa consciência nos cobra. E muitas máscaras que muitas vezes usamos diante daquelas pessoas com quem nós convivemos, nós não conseguimos, por muito tempo, usar essas máscaras. Em um dado momento, o balde vai entornar, e aí então nós nos mostraremos como realmente somos. E a cobrança será maior, não só do outro, mas nossa, a respeito de nós mesmos. A nossa consciência nos cobra constantemente. Pode passar, por favor. Lembremos-nos, diz Hamed, que por mais que se esforcem as más árvores para parecerem boas, mesmo assim elas não produzirão bons frutos. Ainda que a pessoa mostre que é uma pessoa caridosa, mas vai chegar um momento que ela vai realmente mostrar que a caridade que muitas vezes ela pratica é uma caridade só de fachada, que ela está sempre buscando algo em troca dessa caridade. Se não é algo em troca de uma pessoa encarnada, do grupo que ela pertence, é algo em troca de Deus, que Deus dê para ela um pouco mais de tranquilidade na vida. Então é preciso que nós realmente nos autoconheçamos, é preciso que todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas atitudes estejam condizentes com o real. E esse real tem que se aproximar cada vez mais do bom. Então, o nosso fruto, ele tem que ser o fruto do bom cristão. Aquele que faz ao próximo sem esperar nada em troca. Aquele que fala de Deus e vivencia os ensinamentos de Jesus, mas sem querer colocar o holofote, sem querer postar na mídia, mas que ele faz com o sentimento sincero de que ele está colaborando numa obra grandiosa, a que todos nós diariamente somos convidados a participar. Isso é produzir bons frutos. Pode passar, por favor.
Então, nós vamos ver que essa condição de produzir bons frutos significa que muitas vezes nós somos árvores belíssimas, mas somos estéreis, que essas máscaras que se revelam como se fossem as folhas das árvores, que na verdade são folhas de uma árvore que já está seca, mas que mostram um esplendor que não existe. Muitas vezes nós temos aí, né, como se fosse frutos diferentes numa mesma árvore. E a gente vê condições de uma pessoa que aquilo na prática não existe. Na realidade, ela não tem aquele estilo de vida, ela não tem aquele conhecimento, ela não tem aquela atitude. Então, muitas vezes, nós nos envergonhamos das nossas árvores terem frutos singelos, mas esses frutos singelos são verdadeiros. Então, como diz Hamed, os homens também serão reconhecidos não pelos aparentes frutos, não por manifestarem atos e atitudes mascaradas de virtudes, mas sim por serem criaturas resolvidas interiormente e conscientes de como funciona seu mundo emocional. Então, independente da gente ter uma árvore frondosa, com frutos bonitos, se a nossa realidade são frutos pequenos, que nós mostremos essa realidade. Como a Regiane disse, no atendimento fraterno, pelo número central que a federação tem disponibilizado, no 33005000, inclusive que temos alguns companheiros aí do CEFA, do Centro Espírita Francisco de Assis, participando desse plantão, nós vamos ver que agora, no mês de outubro, nós estamos atingindo aí 600 atendidos. São 600 pessoas que buscaram atendimento fraterno, esse número 33005000. E se nós olharmos a estatística, porque depois do atendimento, os atendentes eles preenchem um quadro onde fala os principais motivos que levaram as pessoas a buscar o atendimento fraterno, nós vamos ver que disparado, aí metade dos casos é de conflitos familiares, conflitos de relacionamento. Muitas vezes, por isso que a Regiane falou, nós convivíamos com as pessoas no nosso próprio lar de uma maneira superficial. Nós saíamos para ir para a escola, para ir para o trabalho, com os amigos, íamos dar uma volta para comprar alguma coisa. Ocupávamos os nossos dias de coisas, com as máscaras do dia a dia, que não nos permitia nos fazermos ser vistos e também vermos o outro da forma que eles são. E agora, com essa pandemia, forçados a um confinamento, digamos assim, nas nossas casas, né, um isolamento, nós começamos a nos mostrar realmente como somos e ver as pessoas como são realmente. Isso traz uma quebra de paradigma e traz um conflito muito grande, a ponto que as pessoas não suportam a convivência. O número de divórcios na pandemia quadruplicou, o número de conflitos que geraram até mesmo, infelizmente, homicídios. E a gente vê, nessa estatística do atendimento fraterno, que essa realidade que nos mostra a Hamed, ela está muito presente nos nossos lares, nas nossas vidas. Por quê? Porque nós queremos mostrar frutos que não existem. Nós, muitas vezes, mostramos condições que não estão dentro da nossa realidade. Então, meus amigos, façamos como Santo Agostinho nos disse. Vamos colocar as nossas cabeças no travesseiro essa noite. Vamos avaliar o que fizemos de ruim. E vamos amanhã, cedo, a partir do primeiro momento, abrir os olhos, fazer a nossa prece, agradecer pelas nossas vidas, pedir força para que possamos corrigir aquilo que não nos fez bem e aquilo que também não faz bem ao nosso próprio. Porque somente pessoas providas dessa atitude estarão aptas a serem árvores produtoras de frutos realmente bons. E é assim mesmo, que nós possamos ser vistos como árvores de frutos bons, que nós possamos
nos ver sem máscara, olhar o outro sem máscara, gostar de nós mesmos e gostarmos do outro nessa condição também. Então, com isso, terminamos a nossa palestra. Agradecemos a todos vocês. Vamos pedir também ao nosso Mestre Jesus que possa abençoar todos os companheiros das Casas da Serra, do Sérgio Crê, darmos o apoio necessário para que tudo isso possa passar rapidamente. Muito obrigado, fiquem com Deus. Então, gente, vamos agora dar encerramento, né, aos trabalhos da noite, agradecendo a palestra edificante, as sábias palavras, que foram muito bem conduzidas pelo casal Adelson e Regiane. Mas antes de fazer a prece final, eu venho fazer um convite para vocês. Agora nós temos a palestra também nos domingos, e esse domingo agora vai ser o Eliomar Borgo, da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, e o tema que ele irá tratar na noite será a diferença entre a subjugação e a possessão. E na sexta-feira a gente tem uma proposta, né, que a gente está fazendo o estudo das parábolas de Jesus. E essa sexta-feira vai ser o tema casa, e quem vai passar esse estudo sou eu, o Wellington Rodrigues. E eu já de pronto convido todos vocês para que juntos, né, consigamos fazer esse estudo tão necessário para a nossa edificação. Então, o convite está feito, aguardamos vocês, tanto na sexta, quanto no domingo, e também na terça-feira. Então, agora vamos dar encerramento ao trabalho da noite. Eu vou fazer uma prece final, tá? Amado Mestre, mais uma vez, com o coração cheio de alegria, agradecemos a sua presença, a presença da benfeitoria espiritual que nos acompanhou e nos intuiu, a oportunidade de podermos ouvir, de podermos sentir a proposta que foi nos conduzida. E com isso, ó Pai, sempre humildemente pedimos o Teu direcionamento e a Tua intuição para todas as áreas da nossa vida. Que isso aconteça, Pai, com a Tua misericórdia e com a Tua luz. Muito obrigada, agradecemos a Jesus e agradecemos a benfeitoria espiritual. Que assim seja. Gratos a vocês, amigos, pela visualização. Pedimos também que se inscrevam no nosso canal e que, se possível, também compartilhem nossos vídeos nas redes sociais. Então, um grande abraço a todos e uma boa noite. Tchau!